Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que por aí esteja tudo bem. Eu sou Ivone Carneiro do canal Meu Paraíso Verde. Agradeço a Deus por esse lindo dia que Ele preparou para nós. Agradeço a todos os inscritos, aqueles que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Quero deixar para vocês aqui um versículo do livro do Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A palavra de Deus nos manda esperar no Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo que pedimos a Ele em oração, Deus sempre está pronto a nos ouvir. Só precisamos confiar e esperar, porque tudo na nossa vida é no tempo de Deus. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. No vídeo de hoje eu quero estar dando mais algumas dicas de cultivo para aquelas pessoas que estão iniciando no cultivo das suculentas. No último vídeo eu mostrei algumas suculentas de fácil cultivo, de fácil propagação, de desenvolvimento rápido e de preço acessível. Porque para quem está começando, é sempre bom começar por essas suculentas. Fácil de cultivar, que se propaga fácil, com preço acessível, para depois que a gente aprender, aí podermos adquirir suculentas mais raras. Vai ser muito mais fácil de você ter sucesso no cultivo. E hoje eu vou estar dando mais algumas dicas para iniciante. A primeira dica que eu acho muito importante é escolher justamente essas suculentas de fácil cultivo. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada no último vídeo, eu dei algumas dicas dessas suculentas. A segunda dica é conhecer a suculenta. Você precisa conhecer a espécie para saber se ela é uma suculenta de sol, de meia sombra. Porque se você colocar uma suculenta de sol num local onde não pega sol, ela vai estiolar e vai ter dificuldade em crescer. Quando eu comecei no cultivo mesmo, eu tive algumas suculentas estioladas porque eu tinha medo de colocar diretamente no sol e elas ficaram estioladas e demorava de crescer. A terceira dica é você precisa fazer uma adaptação. Quando você compra uma suculenta ou ganha uma muda de suculenta, você vai colocando no sol aos poucos até ela poder sobreviver diretamente no sol. Isso é uma coisa muito importante, porque se você colocar uma suculenta recém-plantada, recém-comprada, diretamente no sol, ela vai queimar. Então é muito importante você fazer uma adaptação para ela ir se acostumando aos poucos. Outra dica que é muito importante é escolher o substrato. Eu tenho aí dica de substrato já no canal. Você precisa escolher um substrato que ele seja bem drenado, porque a suculenta ela gosta de água, mas ela não gosta de ficar encharcada. É preciso que você regue, a água saia logo mas que seja regada com muita água, porque quando eu comecei no cultivo de suculenta, eu aprendi que se molhava a suculenta com uma colherzinha de água. Mas isso não é verdade. A suculenta gosta de ser regada em abundância, você rega até ela escorrer. Agora você vai passar alguns dias sem molhar. Você precisa conhecer, como eu já falei, a suculenta, o seu clima também, porque em alguns lugares vai secar mais rápido do que outros. Então, tudo isso é importante no cultivo das suculentas. Outra dica muito importante é escolher o tamanho do vaso. Por exemplo, você não pode pegar essa suculenta, está plantada num pote 6. Você não pode pegar ela e plantar
em um vaso muito grande, porque ela vai ficar com muito substrato e ela vai passar muito mais tempo molhada e vai ficar mais fácil de você perder a suculenta. Então é ideal que você pegue uma, por exemplo, no pote 6, você pode plantar no pote 9 ou no pote 11, ou um vaso que seja compatível. Não colocar em um vaso, por exemplo, em uma cuia, uma planta que esteja pequena. Então é muito importante essa dica, você saber o tamanho do vaso, não colocar uma suculenta pequena em um vaso muito grande. Você vai trocando aos poucos. Se você planta no pote 9, quando ela já estiver precisando, você passa para o pote 11. E se ela for uma planta de crescimento rápido, ou que encha de mudas, aí você vai aumentando o tamanho do vaso. E também para você, quanto à rega da suculenta, como eu falei, você precisa regar quando o substrato está seco. Para quem está começando, pode fazer aquele teste do palito de churrasco. Você enfia um palito até lá no fundo e vê se o substrato ainda está molhado. Se estiver molhado, você não rega. Então, são dicas muito importantes para quem está começando no cultivo das suculentas. Escolher uma suculenta, conhecer a espécie, porque existem aquelas suculentas que são de meia sombra e que não devem ser cultivadas a sol pleno. Então, você conhecer o gênero, se ela é uma echeveria, um cedo, Então, essas suculentas, todas elas gostam de sol, adaptando aos poucos, aí você pode cultivar no sol pleno. Escolher um bom substrato bem drenado. Escolher um vaso, ideal para o tamanho da suculenta. E regar a suculenta, que ela não fique encharcada, e não regar todos os dias. Se você seguir essas dicas, você com certeza terá sucesso no cultivo das suculentas. E quando você já estiver aprendendo, você pode adquirir suculentas mais raras, mais difíceis de encontrar. E aos poucos você vai estar aumentando a sua coleção. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que acharam, alguma dúvida que vocês tiverem. Eu farei o possível para estar respondendo a dúvida de vocês. E antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui a floração dessa falcária. É a primeira vez que floriu aqui. Ela tem uma flor maravilhosa, essa planta aqui. Já tem vários anos comigo e é a primeira vez que ela dá essa flor e eu estou encantada com a floração dessa suculenta. Agradeço a todos que ficaram comigo até o final. Curtam aí o vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Aqueles que ainda não são inscritos, se desejarem, se inscrevam. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, tchau!